Olá, meu amigo, minha amiga, como estão, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos à oração do dia. Hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus. Deus preparou uma palavra maravilhosa para nós potencializarmos a nossa caminhada com Deus. Antes de nós começarmos a ministração da palavra e a oração, porque nós vamos ter tudo isso, eu quero convidá-lo, você que está aqui pela primeira vez e que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você faça a tua inscrição agora, para que ao fazer a tua inscrição você marque o sininho, deixe o teu joinha e o mais importante, esse é o motivo principal de eu estar aqui. Eu quero te convidar para que na parte de comentários, na parte inferior deste vídeo, você coloque aí os teus pedidos de oração. Meu nome é Leonardo Rabelo, eu sou pastor, eu quero estar orando por você, pela tua casa e pela tua família. Os teus pedidos também vão para um grupo de amigos que também são pastores, que também estarão orando por vocês. Amém? Vamos então à palavra de hoje. A palavra de hoje, ela está em Gênesis no capítulo de número 3, versículos de número 1 a número 10. Nós temos começado a deixar na descrição do vídeo o texto por completo. Fica às vezes muito longo para a gente ler aqui durante a ministração, mas a base do texto, a base da ministração é esse texto. Então nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, se você tiver tempo, se você tiver curiosidade, se você quiser, você leia depois todo esse texto do capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 10 de Gênesis 3. Nós vamos focar aqui na essência da ministração daquilo que Deus tem para nós hoje, que começa no versículo de número 8. A gente vai ler então Gênesis 3, versículos de número 8 e versículo de número 9. Lembrando que em Gênesis 3, Adão e Eva, eles estavam vivenciando o quê? A desobediência. Deus havia dado uma direção para eles, Deus havia dito para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, o jardim que ficava no Éden. Poderiam inclusive comer da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste fruto não poderiam comer. E Deus havia dito para eles: porque se vocês comerem deste fruto, certamente morrereis. Mas o que eles fizeram? Seduzidos pela serpente, tanto Adão quanto Eva sucumbiram e comeram do fruto. E olha só a postura de Adão e a postura de Eva quando Deus vem procurá-los após a desobediência. Diz assim, no versículo de número 8: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. Você está entendendo isso? A Bíblia nos diz que todos os dias, na virada do dia, por isso que ele fala no frescor, ela é no entardecer, né? Que no frescor do dia, na virada do dia, Deus vinha e Deus conversava com Adão. Deus o ministrava, Deus o ensinava. E Deus, o que estava fazendo? Estava cumprindo a sua rotina. Deus estava mais uma vez ali para se relacionar com Adão, para ensinar coisas para Adão, para estar com Adão. Vamos voltar aqui ao texto. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que eles fizeram? Se esconderam. Olha o versículo 9. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? O Deus que é onisciente. O que significa a palavra onisciência? Ou aquele que é onisciente? É aquele que sabe de todas as coisas. Tem um conhecimento sobre tudo. Tem informação de todas as coisas. É claro que Deus sabia onde Adão estava. Mas ele faz exatamente essa pergunta: onde tu
estás. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus, eis-nos aqui teus filhos, sedentos pela tua palavra e pela tua verdade. Neste dia nós te pedimos, fala conosco, ministra o nosso coração e o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Adão, onde que você está? Eu tenho 4 filhos, né, irmãos? Educar filho é um grande desafio. Eu sempre tive uma consciência de que, por mais que eu tentasse acertar, algumas coisas, em uns mais do que em outros, eu iria errar. E isso, de certa forma, me traz uma paz, porque eu não me exijo tanto. Outro dia eu conversava com uma parceira, uma amiga, e ela acabou de ter o primeiro filho dela com 39 anos. Foi algo muito bem planejado, e ela dizia assim, ela falava: Léo, é verdade o que dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa. O que é muito injusto, né? Aquilo que muitas vezes as mulheres fazem consigo mesmas, né? O que as mães fazem consigo mesmas, que é se culparem muitas vezes por tropeços, por erros. Porque ainda que a gente faça um curso sobre educação de filhos, a gente vai errar. Por quê? Porque é da natureza humana. Porque o erro faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. O nosso privilégio é compreendermos através da nossa razão, através da nossa inteligência e muitas vezes através de um discernimento que Deus também pode nos dar, é de que nós erramos, então a gente se levanta, conserta e continua a caminhada. Mas eu preciso ter uma certeza, daqui a pouco eu vou errar de novo. É muito desafiador criar filhos. Agora, se culpar por errar no processo de educação quando você está tentando e se esforçando para acertar, ao meu ver, é injusto. E eu, com 4 filhos, eu, graças a Deus, me dei ao direito de errar, né? Já me cobrei muito também, mas eu entendi que nesse processo eu vou errar muitas vezes, mas me dei também ao direito de recomeçar todas as vezes que eu erro. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de recomeçar no mesmo dia, né? O problema é quando a oportunidade de recomeçar só no dia seguinte. Às vezes pesa um pouquinho. Mas um dos meus filhos, o meu penúltimo filho, ele, de vez em quando ele faz algo errado e que ele tem consciência que fez errado, eu vou conversar com ele e ele tá na cara dele que ele sabe que é o. Tá na cara. E o que ele faz? Ele comumente faz, hoje que ele está com 10 anos, ele faz, eu não sei se você já ouviu essa terminologia, ele faz a cara de paisagem. O que é isso? Ele olha para o nada. Ele se desconecta da conversa, né? Como dizem, ele viaja na maionese. Ele não está ali mentalmente. Eu falo com ele, pergunto: você entendeu, meu filho? Ele fala sim. Aí eu pergunto: o que o papai falou? Aí ele para um pouquinho, me olha e fala: você pode falar de novo? Porque ele se desconectou ali. Quando ele era mais novinho, já aconteceu de quando eu ia sentar para conversar com ele, ele fechar os olhos. Talvez numa tentativa, dentro de uma lógica de uma criança de 5, 4 anos de idade, que ele fez isso quando era mais novinho, de que ao fechar os olhos, como de repente, como ele não me via, talvez eu também não pudesse vê-lo. Como eu estava como que invisível para ele, talvez fosse como se ele também estivesse invisível para mim. E se eu nasci, ele não teria, né, que responder pelas consequências do erro dele. É claro que isso é uma lógica de uma criança de 4, 5, 6 anos de idade. Assim como é de uma criança de 10 anos hoje, daqui a pouco ele vai entrar na pré-adolescência, mas ainda é uma criança,
de quando ele faz a cara de imagem, ele se desconecta e não ouve, se desliga, como se isso fosse safar de alguma coisa. Como se isso o tornasse não mais responsável pelos atos que ele cometeu. E aí eu aprendi já, né? E aí eu parei de falar, e todas as vezes que eu preciso exortar, que eu preciso corrigir, que eu preciso disciplinar, eu aprendi a fazer perguntas. Então eu pergunto. E na pergunta ali ele não escapa mais. Agora, o que estava acontecendo com Adão? Com Adão estava acontecendo isso. Ele já sabia quem Deus era. Ele já sabia que Deus tinha ciência do erro dele. E estava exposto na cara de Adão o erro. Não tinha como esconder. Então, quando ele ouve Deus vindo, o que ele faz? Ele corre para trás das árvores, na expectativa de se safar, na expectativa de não ter que enfrentar o próprio erro, de mergulhar no esquecimento, de fazer como meu filho. Cara de paisagem. Agora, quando eu vou conversar com meu filho, e eu tenho que trazer uma corrigenda, tenho que discipliná-lo, é claro que o meu coração está alegre por estar ali com ele. É gostoso estar com meu filho. Eu amo meu filho. Existe um privilégio muito grande em nós termos filhos e podermos educá-los. Porque quem nos confiou esse processo de educação sendo falhos foi o próprio Deus. Muito antes do meu filho ser meu filho, ele é filho de Deus. Deus o confiou em mim sabendo das minhas falhas, das minhas dificuldades, dos meus desafios. Mesmo assim, Deus o confiou a mim. Deus olhou para mim e dentro de toda a humanidade, Deus falou, o melhor pai, vou falar do meu filho número 3, né? O melhor pai para o João Lucas é o Leonardo. Dentre milhões de pessoas, Deus olhou para você e falou, você é a melhor mãe para a filha que eu vou te dar. Você é o melhor pai para o filho que eu vou te dar. Os nossos filhos estão com a pessoa perfeita para eles nesta vida que eles estão vivendo. Porque foram pessoas escolhidas por Deus. Então eu estou ali no privilégio, estou na honra, estou na alegria de educar meu filho. Ainda que eu erre, ainda que ele não me obedeça, ainda que eu espero que não, mas que no futuro talvez ele abrace a rebeldia, ainda vai ser uma alegria porque Deus me confiou. Sabendo quem meu filho era e sabendo quem eu era. A palavra nos diz que Deus já nos conhecia antes de nós estarmos no ventre materno. Deus já conhecia a personalidade do meu filho. Deus sabe quem eu sou. E mesmo assim, Deus me confiou, meu filho. E Deus confiou os teus filhos a você. E confiou você, jovem. Você que ainda não é pai, adulto. Deus o confiou aos teus pais. Porque existe uma troca aí. Porque os filhos também ensinam muito aos seus pais. Na infância, na adolescência e na vida adulta. E às vezes nem ensina não é com palavras, às vezes é com a própria vida. Que é o grande exemplo, né? Que é o grande educar, que é através do exemplo. Agora, quando eu estou com meu filho, é um barato, eu quero estar com ele. Eu não quero que agora ele fique de cara fechada para mim e não queira estar comigo. Quando eu vou para corrigi-lo, não é que eu estou com raiva dele, não é que agora eu odeio meu filho, não. Eu o amo. E eu o amo muito. E na verdade eu só estou ali investindo aquele tempo com ele porque eu amo. E talvez eu só esteja ali repetindo algo pela 10ª vez, porque não é assim com filho. Com filho a gente não desiste nunca. Eu só estou lá pela 10ª, pela 20ª vez porque eu o amo muito e nunca vou desistir dele. Porque esse é o amor que Deus coloca em nós, pais e mães. Então quando eu vou para corrigir o meu filho, ainda que eu quero que ele seja um homem de bem, que ele faça as coisas corretas,
A gente quer ensinar os nossos filhos para que a vida possa ser melhor no futuro. A gente está com os olhos no futuro. A gente quer ainda manter com os nossos filhos um relacionamento de amor. Nós não queremos ferir esse relacionamento. E esse é lógico, era o objetivo de Deus. O que Deus estava fazendo? Mais um dia como todos os outros dias, como todos os demais dias, na virada do dia, no entardecer, no momento mais fresco do dia, como diz a palavra, Deus vinha para se relacionar mais uma vez com Adão e com Eva, para trazer amor. A disciplina diante do erro fazia parte desse amor. E quando a gente ama, a gente está completamente disposto a perdoar. Adão e Eva haviam traído a confiança de Deus. Haviam desobedecido a Deus. Haviam desprezado aquilo que Deus havia dito. Haviam desprezado todos os dias de um processo de educação de Deus em relação à vida deles. Haviam desprezado tudo que Deus havia feito para eles, o mundo inteiro que Deus fez para eles. E percebendo o erro que haviam cometido, tanto Adão quanto Eva correram para se esconder de Deus. Um Deus que podia vê-los tão claramente quanto eu conseguia ver meu filho quando eu olhava para ele. Ele tinha 4 ou 5 anos e fechava os olhos na hora de uma advertência. Ou quando faz hoje cara de paisagem, quando eu estou falando sem fazer perguntas. E sobre fazer perguntas é muito interessante, porque Deus, né, e isso é lógico, eu aprendi na Bíblia a fazer perguntas. O que Deus faz com Adão? Deus não chegou ali para dar um sermão. Deus não chegou ali para se colocar o todo-poderoso Deus e você, o pequeno Adão, agora você vai me ouvir. Não. O que Deus fez? Deus fez uma pergunta. O Deus que é onisciente e onipresente, porque quando eles pecaram, Deus estava lá. Eles só não podiam ver Deus. Deus faz essa pergunta para Adão: Adão, onde você está? Deus não estava falando do local físico onde Adão estava. Deus não estava falando deles estarem atrás ou detrás daquelas árvores. Deus estava falando a respeito da condição moral e espiritual dele. Onde é que você está, Adão? Sabe quando a gente fala assim, tem uma expressão que a gente usa em português, né? Aqui no Brasil a gente usa muito, que é: onde é que você estava com a tua cabeça? Olha que interessante essa expressão. Aonde que você estava com a sua cabeça? É como se você dissesse: você estava pensando no quê? Em que pensamento que você se perdeu para ter feito isso? Qual foi o raciocínio que você teve para cometer esse erro? Qual foi a lógica que você encontrou para cometer uma burrada dessa? Onde é que você estava com a tua cabeça? A gente não fala assim? Foi mais ou menos o que Deus estava perguntando: onde é que você está? Deus estava tentando conduzir Adão a um processo de reflexão, a um processo de maturidade. Deus não objetivava ali se relacionar com uma criança, porque uma criança não tem consciência do erro. Boa parte dos seus erros, né? Algumas coisas elas têm consciência, mas boa parte não. Deus estava conversando com um homem adulto, maduro, marido de uma mulher.
Onde você está, Adão? Quando nós somos ministrados pela palavra, um dos grandes objetivos de Deus sempre é nos levar a um processo de reflexão. Por quê? Porque o que nos afasta de Deus é o erro. O que nos afasta de Deus é quando nós abraçamos o pecado. É quando nós abraçamos em nossas vidas aquilo que não faz parte da essência de Deus. Quando você abraça o amor, quando você abraça o perdão, quando você abraça a caridade, quando você abraça o amor ao próximo, quando você abraça a benevolência, quando você abraça a oração, quando você abraça a leitura bíblica, quando você abraça a reverência, quando você abraça o zelo pelas coisas do Senhor, o que acontece? Nós nos aproximamos de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele se potencializa, se intensifica. Agora, quando você abraça o pecado, a rebeldia, quando você abraça o desprezo à palavra, a exortação, quando você abraça a independência em relação a Deus, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Deus estava preocupado com o que aqui, irmãos? Muitas pessoas talvez estejam pensando, Deus, ele estava irado por causa do pecado. Não, queridos. Deus estava preocupado em que Adão estivesse se afastando dele. Deus é onipresente, eu repito, Deus estava lá na hora do pecado. Só que Adão não podia vê-lo. Deus é onisciente, Deus já sabia do pecado. Deus poderia ter ido, de repente, aparecido do nada, segundos antes de Adão colocar o fruto na boca, já com o fruto na mão, caminhando com o fruto próximo aos seus lábios. Deus poderia ter aparecido e falado, Adão, não faça isso. Mas não foi o que Deus fez. Deus respeitou a escolha de Adão. E agora Deus não estava ali para afastá-lo mais ainda, para afastar mais ainda Adão dele. Não. Deus o estava chamando à reflexão. Para que Adão não se perdesse na sua própria vontade, no seu próprio conhecimento e se afastasse de Deus. Porque aquilo que cumpria Deus, Deus estava fazendo novamente naquele dia, na virada do dia. Eis-me aqui para me relacionar com meu filho. Como é bom estar aqui contigo, meu filho. Só que hoje a gente precisa bater um papo sobre o teu erro. Você fez algo errado. Vamos começar a conversar sobre isso, porque existem consequências por aquilo que você fez. Não adianta fechar os olhos. Não adianta se colocar aqui com cara de paisagem. Não adianta se esconder atrás das árvores. Não adianta fingir que nada aconteceu, porque aconteceu. Porque você fez. Porque você tropeçou. Porque você errou. Porque você sabia que não era para fazer, mas mesmo assim você fez. Sabia que não era para tocar, mas tocou. Sabia que não era para olhar, mas olhou. Sabia que não era para se relacionar, mas preferiu se relacionar. Vamos conversar sobre isso. A postura de Deus foi de proximidade. Se você for ler mais à frente, você vai ver que Adão imediatamente busca um culpado. Aliás, ele encontrou dois. Adão encontrou dois culpados. Sua esposa Eva, porque ele fala, Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela que trouxe a fruta para mim, me deu e eu comi. Dois culpados aí, não foi? O primeiro culpado foi o próprio Deus. Ah, você que me deu essa mulher aí. Foi a mulher que o Senhor me deu. E o segundo culpado quem foi? Eva. O
O que Adão estava fazendo? Adão estava argumentando para permanecer distante de Deus. O que Deus queria de Adão, irmãos? O que um Deus de amor quer? Deus queria se manter em relacionamento com Adão. É muito evidente se você ler as Escrituras, se você for ler a palavra, se você compreender que Deus deu o seu próprio Filho por amor de nós, entregou nesse mundo para nos habilitar ao perdão, que tudo que Deus queria era perdoar Adão. Mas como perdoar alguém que não estava disposto a pedir perdão? Como perdoar alguém que não se arrependeu? Como perdoar alguém que não conseguia reconhecer o próprio erro? Muito pelo contrário, encontrou culpados. Trouxe justificativas para o seu erro. A expectativa de Deus era que Adão viesse e dissesse: Deus, eu errei. Quando que nós vamos ter maturidade para nos voltarmos para Deus e dizermos: eu errei? Para nos voltarmos para os nossos filhos como pais, dizemos muitas vezes: filho, me perdoa porque eu errei. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo. Ele trabalha no Ministério Interdenominacional. Esse ministério, eles trabalham em todo o mundo, tem um trabalho fantástico. Eles atuam dentro de várias igrejas. E um dos trabalhos que eles fazem é sobre educação de filhos. E um dia ele falou assim para mim: olha, quando você tiver coragem, quando você for homem de verdade, senta com teu filho e pergunta para ele o que ele não gosta em você. E ouve, senta, olha para ele, fica calado e ouve. É o pedir feedback, né, querido? Pedir feedback pro teu filho. Filho, o que você não gosta no papai? Tem que ter muita coragem. Não é verdade? Agora, por que esse pastor amigo me deu essa direção? Para que eu pudesse manter os meus filhos perto de mim. Não é para eu simplesmente fazer a vontade do meu filho, não. É para eu ter uma percepção da paternidade através dos olhos dos meus filhos. É para mantê-los perto. É para mantê-los ali comigo. O mesmo acontece quando eu tenho coragem de reconhecer os meus erros para o meu cônjuge, para um irmão, para os meus pais, para um colega de trabalho, para um cliente. Nós aprendemos, e faz parte da nossa cultura, darmos desculpas, inventarmos algo. Deus queria com certeza que Adão se voltasse para ele, corresse, se prostrasse e dissesse: por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Mas Adão em nenhum momento fez isso. Nem mesmo quando Deus estava tirando Adão do Éden, Adão fez isso. Em nenhum momento Adão reconheceu o erro ou pediu perdão. E qual foi a consequência? A ruptura da aliança. O afastamento de Deus. E essa palavra de hoje, querido, vem exatamente a nós com o objetivo de evitarmos isso. Um distanciamento teu, um distanciamento meu em relação a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos orienta da seguinte forma, ele diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando sobre se observar, se olhar, voltar-se para dentro. E se há pecado, se há erros, se há tropeços,
Se eu tenho permanecido no caminho dos pecadores, buscar arrependimento e entregar o meu pecado, o meu erro, o meu tropeço a Deus. E dizer: Deus, eu errei, por favor, me perdoa, mas não me tira da tua presença. Não cessa de falar comigo. Não deixa de vir até mim na virada do dia, no momento mais fresco do dia, no entardecer. Ainda que eu entenda as consequências, a consequência pior do meu erro, Deus, vai ser estar distante de Ti. Por isso, por favor, me perdoa. E Deus tem perdão para nós, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E quando nós nos abrimos ao arrependimento e confessamos os nossos erros, não é que nós estaremos livres das consequências. Não. Talvez nós venhamos a responder até de forma dura por aquilo que nós fizemos. Mas ao nos arrependermos e ao pedirmos perdão, nós não sofremos a maior de todas as consequências. Qual que é, meu irmão? Qual que é, querida? A maior de todas as consequências é ficarmos distantes de Deus. Não sentirmos mais a Deus. Perdemos o prazer na palavra de Deus. Deixarmos de ouvir a voz de Deus. Deixarmos de sentir a paz de Deus em nós. Não temos mais discernimento do Espírito de Deus. Essa é a pior de todas as consequências. E o pedir perdão, reconhecer o erro, nos arrependermos, vai garantir com que essa consequência não nos atinja. Essa ministração de hoje vem com o objetivo de nos mantermos próximos a Deus. Amém? Não vem com o objetivo de te culpar. Muito pelo contrário. Satanás, o diabo, como a Bíblia o chama, ele também é chamado na Bíblia de o acusador do mundo inteiro. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, o tempo inteiro. Ele é o grande acusador. Deus não. Eu não. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui hoje, como ministro do Senhor, para te perguntar aonde você está. E eu estou sendo ministrado aqui agora porque a palavra também pergunta para mim: Léo, aonde você está? E eu posso, como muitos fazem, dar com os ombros. Eu posso fazer como meu filho, que é uma criança, fazer cara de paisagem. Ou quando ele era mais criança ainda, simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que não é comigo. Ou eu posso ser maduro e sem culpa, sem acusação, mas como alguém que valoriza o relacionamento com Deus, me perguntar: e aí? Onde é que eu estou? Como é que está a minha vida? Quais têm sido os meus pensamentos? Quais são os tipos de palavra que habitam os meus lábios, que saem do meu coração através da minha língua? Quais são as atitudes que eu tenho permitido acontecer através de mim? Quais relacionamentos que eu tenho suprido ao meu redor? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com aqueles a quem Deus me confiou? Meus filhos, meu cônjuge, meus colegas de trabalho, meus vizinhos. Aonde eu estou? E se eu encontrar algo errado, voltar para Deus. Correr para Ele. E falar: Deus, eis-me aqui. Eu quero ficar perto. Eu quero estar junto. Eu quero que você adentre na minha casa, ceie comigo e fique comigo todos os dias, porque eu preciso de Ti, Pai. Eu não quero independência.
Eu quero depender de Ti, da Tua palavra, da Tua verdade, de Tu que és a própria vida, Pai. Não feche os Teus olhos para os Teus tropeços. Esse é o processo de amadurecimento. Esse é o nosso processo de crescimento. Todos nós erramos. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas aquele que diz que não pecou, já está pecando, porque está mentindo. Mas a palavra também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus os pegará e os lançará no abismo e não se lembrará nunca mais dele. Aí eu volto. Significa que não terá consequências o meu erro? Não. Talvez tenha consequências, e talvez tenha consequências duríssimas. Mas significa que Deus vai continuar se relacionando com você como o filho que Ele tanto ama. Deus não vai ficar te acusando? Deus não vai ficar chateadinho com você? Deus não vai ficar com raiva porque você desobedeceu Ele? Deus vai deixar você viver as consequências, mas Ele vai estar contigo. Ele vai estar perto. Ele vai estar ao redor de você e Ele vai estar dentro de você. E diante da luta que vai surgir como consequência do erro, Ele vai estar contigo para ajudar a carregar essa cruz que você não precisava ter carregado, que você não precisava ter vivido, mas que você gerou pelo teu erro, que eu gerei pelo meu erro. Mas Ele vai estar conosco dizendo: eu estou aqui contigo. Esse é o teu Deus. Se você está distante dele hoje, nós vamos orar. E eu quero te convidar para que você se volte para Ele. Amém? Ele vai voltar a falar com você. Ele vai voltar a conduzir os teus passos, ser luz para os teus pés. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Como é bom ter um Deus de amor como Tu és. Como é bom ter um Pai que zela por nós, que cuida de nós, que tanto nos ama. Obrigado, meu Deus, por este tempo aqui. Eu quero colocar a minha vida diante de Ti, como fez Davi. Davi, ele diz: Senhor, avalia a minha vida. Olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho da eternidade. Mostra-me meus erros, Pai, e aqueles que eu já tenho consciência deles. Eu quero agora colocá-los diante de Ti. Quero confessar os meus pecados, o meu desvio, o meu erro, a minha fragilidade. E eu te peço, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Pai. Porque eu quero estar contigo todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Me livra deste mal. Me ajuda a vencer esta tentação, este pecado, este pensamento, esta atitude. Me ajuda, este sentimento, tira de mim, Pai. Me dá forças para ir além. Ajuda-me, Senhor, a ser um homem conforme o Teu coração. Eu te peço, Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, visita Teus filhos que agora nos ouvem, que estão acompanhando este vídeo. Fortalece-os, Pai. Lava-os através da Tua palavra. Santifica-os, Senhor, separa-os para Ti. Edifica hoje uma intimidade indestrutível, meu Deus. Que eles possam sentir a Tua presença, a Tua proximidade. Que eles possam saber do Teu amor. Que eles possam vivenciar o quanto que o Senhor os ama. Eu quero abençoar agora os Teus filhos. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.
Ah, que bom, querido, que bom que você ficou até aqui. O próximo passo qual que é? O próximo passo eu diria que é permanecer se arrependendo, pedindo perdão e potencializando esse relacionamento com o alto, com o nosso Deus. Que você possa agora ser um instrumento nas mãos do Senhor. Separa 3, 4, 5 minutos do teu dia e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Nós somos privilegiados por termos acesso à verdade. Que nós possamos dar esse privilégio a outras pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. Então faça isso, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de colocar aqui na parte inferior deste vídeo os teus pedidos de oração. Um excelente dia para você e até amanhã em nossa oração do dia. Deus abençoe.